Por que hoje em dia as pessoas não veem o poder da oração? Hoje em dia as pessoas têm perdido e não veem a importância da oração. E uma coisa que meu pai, terreno aqui, né, que é meu pai daqui da terra aqui, que estava me ensinando, era que antigamente as pessoas, quando um filho passava mal ou quando alguma pessoa estava com alguma doença, alguma coisa, as pessoas oravam por essa pessoa e elas parecem que tinham mais fé na oração, que aquilo podia acontecer, que o Senhor podia curar. Hoje em dia, quando alguma pessoa passa mal, quando alguém tá passando, sabe, um sufoco, as coisas, as pessoas, elas sempre vão no médico primeiro ou dão, às vezes, um remédio primeiro. Por exemplo, quando você tá com uma dor de cabeça, você não pensa em fazer uma oração para que Deus possa te curar. Não, você vai logo e toma o seu remédio. E isso, por mais que você possa falar, mas Sara, eu tenho que ir pro médico, eu tenho que tomar o meu remédio, eu tenho que fazer minhas coisas. E eu sei disso, não tô falando que ninguém não deve tomar o seu remédio ou que ninguém não deve ir ao médico. Não, mas é pra gente ter um pouco da noção como que as pessoas têm perdido um pouco da sua fé e um pouco de não perceber a importância da nossa oração. A oração é quando você tem um momento íntimo com o Senhor. E toda vez que às vezes eu vou falar alguma coisa sobre a oração, sobre a Bíblia, é um dos vídeos que tem poucas visualizações. Hoje em dia as pessoas não querem muito saber de que tem que ler a Bíblia, que tem que orar, que tem que fazer isso, aquilo. As pessoas gostam de falar que são cristãs, mas não gostam de tentar correr atrás. E não gostam de ter uma vida como a palavra do Senhor nos ensina a fazer. E isso é pra gente ter uma noção do que tem acontecido. Às vezes a gente nem percebe, mas nós mesmos fazemos isso. Então, não é que você não deve tomar o seu remédio, ou não é que você não deve ir para um hospital. É claro que a gente deve isso. Mas a gente também não pode perder. A oração tem poder e que a oração é uma fé também. Quando você ora com fé, se for pela vontade do Senhor, vai dar certo aquilo. E para isso, a gente tem um versículo que é Mateus 7, versículo 7 ao 8, que diz assim: Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem. Todos que procuram encontram e todos que batem a porta é aberta. Então, eu aqui no vídeo, a questão é muito sobre a oração, mas a oração, quando você ora, tem muito a ver com a fé também. Quando você acredita que aquilo pode dar certo, que Deus pode te dar aquilo, aquilo ali é um ato de ação, por mais que você esteja orando, na verdade é um ato de fé. Por mais que você esteja orando, é um ato de fé. Quando você fala assim, se for pela vontade do Senhor, que o Senhor possa me dar isso, Pai, aquilo, eu creio que um dia eu vou conseguir esse sonho, eu creio que um dia eu vou poder ter a minha casa própria, ter o meu carro próprio. Então, isso também não é só uma oração, mas também é um ato de fé. E por mais que às vezes a gente não perceba, as pessoas têm sim perdido o interesse pela oração, o interesse por ler a palavra do Senhor. Porque não tem como a gente ter uma intimidade com o Senhor, uma vida com o Senhor, sem a gente não orar, sem a gente, assim, não ler a palavra do Senhor. Não tem como, não tem como. E por mais que às vezes a gente sempre esteja orando no nosso dia a dia, pega uma hora que você tem e ora um pouco, sabe? Fica de joelho, ora pelo Senhor, sabe? Ah, mas Sara, eu posso orar sentada também? Posso orar também em pé? Pode, mas quando às vezes a gente fica ajoelhado orando ali, é como se fosse um ato de reverência, que o Senhor é acima de tudo, né? É um ato assim legal. Eu sempre gosto também de ter um momento de orar também de joelho. Mas você também pode orar do jeito que você quiser. Até porque Davi orou de um jeito. Se você ver, tem personagens da Bíblia que oraram deitado, oraram em pé, oraram de vários jeitos. Não tem problema nenhum da forma que você ora. Mas é sim a importância da oração. Então, é claro, se você não tem muito tempo livre, vai orando também durante o dia. E por mais que de vez você tenha tempo livre, ora sempre durante o dia, peço que o Senhor possa te guardar, possa te dar força nisso, naquilo. Quando você sentir uma tentação, ora. Quando você sentir que tá com alguma coisa ruim, ora. E é sempre a importância da oração, porque a oração é quando você está falando com o Senhor. É claro que a palavra do Senhor é muito importante, mas a oração também é. E a gente não pode esquecer disso. Porque hoje em dia, como meu pai também estava ali falando comigo, hoje em dia a gente, quando tá com uma dor de cabeça, tá passando por alguma coisa, a gente vai sempre tentar procurar aquilo ali melhorar com as nossas próprias mãos. E tem coisas que não vão ser com as nossas próprias mãos, mas sim com a ajuda do Senhor. E é sim pela vontade do Senhor. Então,
a gente tem que entender que a oração é algo importante, sim, e que a gente sempre tem que lembrar disso. Porque não tem como a gente ter uma vida com intimidade com o Senhor sem a oração, sem a palavra dele. Então não tem como. Então, pega uma hora, ora pro Senhor, ora de todo o coração, ora em qualquer momento, e o Senhor tá ali, sabe? O Senhor então ali tá falando: batam e a porta será aberta, pedem e receberão. Então é isso, sabe? Não perca a importância da oração, que é algo muito importante. E é isso. Eu espero ter só um pouquinho pensado aqui com vocês sobre a importância da oração e quantos hoje em dia as pessoas têm perdido um pouco da importância dela, e que é algo que não podemos nunca esquecer, que é algo que quando falamos com o Senhor. Então é isso, que Deus possa abençoar você e a sua família.